Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Eu sou o pastor Marcos, da Igreja Cristã da Família de Guarulhos, e eu estou aqui para te convidar a assistir aqui conosco todos os domingos às 19 horas os nossos cultos online. Você também pode nos acompanhar e nos conhecer um pouco mais através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Enquanto não pudermos ter os nossos cultos presenciais, nós estaremos aqui. E quando tudo voltar ao normal, ficaremos felizes em te receber lá na igreja. Tenha certeza que você será muito bem-vindo, você será muito bem-vinda. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Vamos começar esse culto lendo um versículo que está lá no Salmo 42, versículo de número 11. E ele diz assim: Porque estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus. Amém. É muito fácil a gente estar se encontrando nesses dias, nessa situação em que o salmista estava, com a alma batida, com a tristeza, sensação de perseguição, sensação de que as coisas não vão dar certo, de que a enfermidade vai nos pegar a nós, nossos familiares, mas que a gente possa ter a mesma esperança que esse salmista teve, de dizer: ainda eu louvarei, Deus meu auxílio, tu és o nosso provedor. E eu quero te dizer que você não está só, nós não estamos sós, e que Deus não sumiu, não se ocultou, mas Ele continua trabalhando, continua dissipando toda forma de trevas sobre a minha e sua vida, em nome de Jesus. Ele continua a nos cuidar, continua a ser a mão que nos sustenta. Esse é o nosso Deus. Te convido a fechar os seus olhos e junto comigo começar a engrandecer, a adorar e declarar isso que a gente teve essa reflexão nesse início do momento de louvor, início do nosso culto hoje. Amém, Jesus. Declaramos que Tu és a forte mão que nos sustenta, papai. Reconhecemos que Tu és o Deus que nos mantém vivos até aqui, papai. E por isso somos gratos, Senhor, porque embora não possamos ver, papai, embora nossos olhos carnais não vejam esperança, embora nossa alma esteja abatida, que o nosso espírito, papai, possa se regozijar, se encher de esperança mais uma vez em Ti, Jesus. Em Ti, papai, que é o provedor de todas as nossas coisas, Senhor, que é o Deus que transforma toda dor, todo pecado, toda imundície que tem em nós em bênção, papai, em alegria, Senhor, com o Teu sangue, com o Teu poder de transformação, Jesus. Peço que mais uma vez nessa noite o Senhor venha visitar os nossos corações, papai, os nossos familiares, a todos aqueles a quem amamos e que nos preocupamos, papai, e venha trazer o Teu doce Espírito Santo, papai, da Tua paz, o Teu conforto, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, papai, que nós te pedimos e te agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem feito e que há de fazer, Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, pois Cristo está aqui. Leva o nosso fardo e nossa vergonha, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, pois Cristo está aqui. Viverei, não temerei, pois o poder da ressurreição é viver em mim.
fardo, em nossa vergonha. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Cristo está aqui. Eu viverei, não temerei, pois o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Eu viverei, não temerei, com toda a força exaltarei. Eu sei que sou liberto em nome de Jesus. Oh. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo teu reino, reino inabalável. Só teu nome é santo, todo poderoso. Cantaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo teu reino, reino inabalável. Só teu nome é santo, todo poderoso. Cantaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo teu reino, reino inabalável. Só teu nome é santo, todo poderoso. Cantaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo teu reino, reino inabalável. Só teu nome é santo, todo poderoso. Cantaremos grande ao Senhor. E Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo teu reino, reino inabalável. Só teu nome é santo, todo poderoso. Cantaremos grande ao Senhor. Confiando em nosso Deus, que em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos na fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vierem essa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é vencedor. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados,
exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vierem essa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso e tudo Ele pode. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, a paz do Senhor a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu quero convidá-los agora, vamos meditar juntos na palavra do Senhor. E hoje quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, lá no Antigo Testamento. Nós vamos ler no livro de Números, no capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Números 21, do 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos orar ao Senhor? Senhor, Deus maravilhoso, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor amado, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de meditar na tua palavra, de tirar mais lições, Senhor, para a nossa vida, tirar desta palavra aquilo que tu tens para nós neste momento, Senhor, para que nós possamos te servir melhor, servir aos nossos irmãos, ao nosso próximo melhor, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, te agradar, fazer a tua vontade, te obedecer, Senhor amado. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a entender e a colocar em prática esta palavra, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, meu Deus, por quem Tu és, por todas as boas obras, Senhor, que Tu fazes nas nossas vidas, Senhor amado. Tu és bom o tempo todo, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, este texto que nós acabamos de ler é um episódio que acontece quando Israel está ali na peregrinação pelo deserto. Eles passaram 40 anos, no deserto, depois que saíram do Egito. E o motivo principal deles terem passado esse período todo no deserto foi que quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, eles enviaram 12 espiões para conhecer, fazer um reconhecimento da Terra Prometida, de Canaã. E esses espiões, 10 deles voltaram e assustaram, desanimaram o povo, dizendo que haviam gigantes na terra, que as cidades eram fortificadas, então não havia como Israel conquistar aquela terra. E eles chegaram a dizer que todos ali morreriam, os homens, morreriam e acabariam as mulheres e as crianças caindo nas mãos dos inimigos. Então o Senhor, e somente dois espiões foram fiéis a Deus, confiaram que Deus iria realmente entregar a terra de Canaã nas mãos de Israel, e eles então foram os que
foram até ameaçados, né, pelo povo, tudo, mas que Deus reconheceu essa fidelidade deles e foram quem acabaram entrando, os dois que acabaram entrando na Terra Prometida quando Israel de fato entrou, que foram Josué e Calebe. E dos demais, ninguém entrou. Esses foram os únicos daquela geração que entraram. Então, como eles disseram que os seus filhos acabariam sendo capturados e mortos nas mãos dos inimigos, Deus disse que aqueles filhos é que acabariam entrando na Terra Prometida, que aquela geração de adultos não entraria. Então eles começam a peregrinar, passam 40 anos ali numa peregrinação, guiados por Deus, mas numa peregrinação no deserto, ali na região do deserto de Sinai. E nesse momento, esse texto que nós acabamos de ler, eles estão ali prestes a entrar na Terra Prometida. Então está terminando ali a peregrinação. Eles estão no Monte Or, que já é ao sul de Canaã. E ali eles estão naquele último momento prontos, né, para começar a se dirigir de fato à Terra Prometida, a entrada ali da terra pelo Jordão. Mas, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, o que acontece? Eles chegam ali no território de Edom, né? Edom é um outro nome para Esaú, então são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então eles chegam ali no território de Edom, só que o povo de Edom não permitiu que eles atravessassem o seu território para poder chegar na Terra Prometida. Como aquelas pessoas eram descendentes de Abraão, embora eles não fossem descendentes de Jacó, que é por onde a aliança do Senhor foi estabelecida, né? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles são parentes, né? São descendentes de Abraão, parentes de Jacó. Então Deus não queria que houvesse guerra entre eles. Então Deus determina que eles desviassem o caminho, ao invés de simplesmente forçar e que cruzassem forçadamente a terra, ali o território de Edom. Então eles vão fazer ali a volta, né? A gente acabou de ler. Então eles têm ali uma mudança de rota quando eles estão se aproximando, fazendo a última, digamos, aproximação para entrar na Terra Prometida. Então, enfatizando o que é muito importante a gente entender é que essa é uma nova geração que está chegando ali na Terra Prometida. É uma geração que nasceu do deserto, ou pelo menos, né, saiu criança, ainda jovem, bem jovem, do Egito. Então a grande maioria nasceu no deserto, não conhece, né, ou não conheceu o Egito e também não conhece outra região ali que não seja aquela região desértica ali, né, do Oriente Médio. E a expectativa deles é finalmente chegar e entrar na Terra Prometida. Um pouquinho antes também desse trecho que a gente leu, ocorre a morte de Arão, que é o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. E ele morre ali no Monte Or mesmo. E Israel, se você der uma olhadinha ali no capítulo 20 de Números, né, nos versículos 27 a 29, ele morre ali, Israel fica em luto por 30 dias pela morte do seu sumo sacerdote. E os filhos de Arão assumem o sacerdócio, né? Então eles estão ali, imagine essa situação, eles estão ali já preparados para ir em direção à Terra Prometida. Aí o sumo sacerdote morre, não é? Quer dizer, um impacto, né, sentimental ali para toda a comunidade, porque é um líder, juntamente com Moisés, é o irmão de Moisés. E, ao mesmo tempo, eles são proibidos de entrar, de atravessar ali, fazer o caminho, que seria o caminho mais curto para chegar na Terra Prometida. Não só isso, o desvio requer um trajeto muito maior, porque eles estavam ali ao sul de Canaã, eles têm que descer, imagine, né? Eles têm que fazer quase um V, assim, sabe? Descendo até próximo do Mar Vermelho, próximo ali do ponto em que acredita-se que eles cruzaram o Mar Vermelho quando saíram do Egito. Então, quase que voltando à estaca zero, né? O ponto em que eles começaram ali a peregrinação. E, novamente, eles não peregrinaram no deserto porque estavam procurando, estavam perdidos. Não. Eles sabiam o caminho. Eles tinham já chegado ali na entrada da Terra Prometida, mas por falta de fé, eles foram levados a peregrinar 40 anos no deserto. Mas esse desvio leva-os praticamente quase ao ponto em que eles iniciaram essa peregrinação quase 40 anos antes. Então eles têm que descer até o Mar Vermelho para depois subir pelo outro lado. Então a caminhada ela se torna muito maior. E se a gente contar que é uma região desértica,
e montanhosa também. Essa região não é apenas deserto plano, né? Tem muitas montanhas, então imagine a dificuldade, não é? Carregando tendas, carregando todos os seus pertences, levando gado, não é? Rebanhos, crianças, né? Então imagine a dificuldade de percorrer uma região como essa. Então esse aumento de rota realmente é um fator muito estressante, não é? Então eu queria, né, destacar isso só para a gente entender o espírito, né, do povo naquele momento. Então o povo de repente percebeu que ia ter que passar muito mais tempo no deserto do que eles estavam esperando, fazer um trajeto muito maior. Então de repente a terra prometida que estava ali, né, quase ali chegando, né, ficou bem mais longe do que eles esperavam, né? Então eles tiveram que fazer esse desvio tudo. E aí o que acontece? O texto nos diz, né, ali no versículo 4, que o povo ficou impaciente no caminho. Então, todos esses fatores que eu acabei de destacar fez com que o povo ficasse impaciente. Só que como que eles manifestaram essa impaciência, essa frustração, né, esse sentimento, esse desânimo deles? Versículo 5 nos diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o povo, primeiro, esqueceu de tudo que Deus fez. Deus tinha mantido, sustentado eles por 40 anos no deserto. A palavra nos diz que a roupa não desgastou, o sapato, as sandálias deles não se gastaram, 40 anos caminhando. A comida, eles tinham comida todos os dias, não é? Deus, de forma miraculosa, trazia água para eles. Então, nada faltou a eles. E nesse momento, eles estão reclamando, reclamando de Deus, né? Murmurando, do mesmo jeito que os pais deles, que foram proibidos de entrar na Terra Prometida, murmuraram. Olha só, eles esqueceram tudo de bom que Deus fez, toda a forma como Deus cuidou deles no deserto, que de fato não é bom, não é agradável passar esse tempo todo no deserto, mas era necessário. Deus tinha um plano e para que esse plano corresse da melhor forma, era necessário que eles passassem esse tempo no deserto, para que eles justamente aprendessem mais de Deus, né? Se preparassem para entrar na Terra Prometida. E, na verdade, ali eles expressam, né, com essa fala, eles expressam ingratidão para com Deus, esqueceram tudo de bom que Deus fez. Também se voltam contra Moisés, se voltam contra Deus, em primeiro lugar, e se voltam contra Moisés também. E dizem, ó, não há pão, não há água. Então eles esqueceram de tudo, né? O maná que Deus estava dando todos os dias sem falha. Se você for olhar na palavra, só depois que eles entraram na Terra Prometida, de fato é que o maná parou. Quando eles comeram, a primeira vez que eles se alimentaram, já lá em Josué, a primeira vez que eles se alimentaram do produto da Terra Prometida foi quando o maná parou. Quer dizer, quando realmente, de fato, eles tinham já um novo alimento, foi quando Deus parou de enviar o maná. Só que, naquele momento, eles esqueceram tudo isso, esqueceram de tudo que Deus havia feito. E mais, olha como eles falaram do maná: nós detestamos esta comida miserável, está no versículo 5. Nós detestamos essa comida miserável. Esse verbo aí, o detestar, ele pode ser traduzido também como repugnar, abominar, sentir aversão ou nojo. Olha que expressão forte, né? Eles estavam falando aí que eles tinham nojo da comida que Deus estava provendo para eles. E quando eles chamam o maná de comida miserável, essa palavra miserável, ela pode ser traduzida também como algo sem valor, algo desprezível. Então, miserável é aquilo que não tem valor, né? Aquilo que é desprezível, não acrescenta de nada. Então, olha a força da ingratidão que eles demonstram nesse momento. E aí a gente consegue entender o desânimo e a frustração, mas olha como eles expressaram esse desânimo e essa frustração da pior forma, E a gente entende até, né, o sentimento deles, mas esta expressão, a forma como eles se permitiram que aquele desânimo, aquela frustração levasse à rebeldia, esse foi o grande problema desse povo. Porque existe uma forma legítima de você expressar tristeza, desânimo, frustração, decepção.
que é legítimo. A Bíblia nos mostra isso. Deus deixou para nós uma forma de expressar esses sentimentos que é através do lamento. Então, se a gente for olhar na Bíblia, existem momentos, vários momentos em que os homens de Deus se sentem assim, se sentem tristes, se sentem decepcionados, algo que eles esperavam que ia acontecer, aconteceu de outra forma, se sentem frustrados, desanimados. E eles têm, através do lamento, uma forma legítima de levar esses sentimentos a Deus. Não contra Deus, mas levar para Deus. Porque Deus é o único que pode nos trazer a cura até desses sentimentos. Nos trazer o consolo. Mesmo que a gente não entenda, porque nem sempre a gente vai entender por que Deus está fazendo aquela coisa daquela forma. Por que Ele não fez da outra forma? Nem sempre nós teremos as respostas que a gente quer. Mas a gente tem a presença de Deus que nos traz o consolo que a gente precisa. E o lamento é uma forma legítima de expressar esses sentimentos todos a Deus. Então nós podemos sim falar com Deus. Nós temos alguns exemplos aí na Bíblia Sagrada, né? Um exemplo talvez o mais conhecido de todos é o livro das Lamentações de Jeremias. Então Jeremias é um profeta que Deus usou para profetizar para o povo de Israel quando eles estão ali prestes a serem invadidos pelos babilônios, né? Pela Babilônia. E eles estão ali achando que está tudo bem, que Deus vai livrá-los, sendo que foi o próprio Deus que mandou os babilônios ali para levar uma forma de juízo de Deus para aquele povo, que era um povo infiel, um povo que estava idólatra, um povo que estava desobedecendo todas as leis de Deus. Então Deus leva, usa, né, o exército babilônio para conquistar aquele povo, para levá-los para o exílio. Tudo isso era o plano de Deus. E Jeremias alerta o povo desde o início, né, alertando o povo, e os líderes, principalmente o rei de Judá, né, no caso ali era a parte sul do reino, né, o reino de Judá. O rei de Judá é o primeiro que se levanta contra Jeremias, manda prendê-lo, né, em várias situações, né. Então a gente vê a tristeza de Jeremias quando ele finalmente vê a cidade de Jerusalém destruída e ele vê o templo completamente destruído. O templo que no Antigo Testamento ele representa a presença de Deus. Então imagina o que é para o povo não ter mais a presença de Deus, para um servo de Deus, né? Não ter mais a presença de Deus ali. Então a tristeza de Jeremias realmente é tremenda. E ele sabe que foi Deus quem fez tudo aquilo. Entendeu? Ao invés de se revoltar contra Deus, ele se lamenta. Ele expressa toda a sua tristeza para Deus através do lamento. Então é uma coisa muito importante a gente distinguir a diferença entre lamento e murmuração. Então lamento é uma expressão legítima. Por quê? Porque nós estamos derramando nosso coração diante de Deus. Nós estamos levando a Deus tudo que nós estamos sentindo. Tudo que, inclusive sentimentos negativos, mas não contra Deus. Entende? Nós estamos expressando tudo aquilo que nós estamos sentindo por causa das coisas que estão acontecendo. Agora, o que nós não podemos nos permitir é que isso se torne murmuração. Murmuração é quando a gente começa a tentar encontrar culpados por aquela situação. A gente foca mais em culpar alguém, em jogar em alguém a nossa frustração, do que pedir para Deus nos curar, nos livrar dessa frustração. Então é um momento em que na murmuração a pessoa pode até mesmo culpar a Deus, que foi o que aconteceu aqui com esse povo no deserto. Levaram toda a sua frustração para Deus, para cima de Deus e para cima de Moisés, ao invés de lamentar. Eles poderiam ter lamentado, poderiam ter chorado, poderiam ter, né, se entristecido, e Deus com certeza traria a eles o consolo, daria forças a eles. Eu creio que eles fariam aquela caminhada toda, não é? Sem sentir o peso daquela caminhada, com certeza, teriam valorizado muito mais as bênçãos de Deus ao longo dessa caminhada. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O texto diz, versículo 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Então o Senhor envia essas serpentes como uma forma, lembrando que o juízo de Deus é a forma que Deus reage ao pecado humano. Então os homens pecaram, a reação de Deus foi enviar essas serpentes. Ele poderia ter exterminado as pessoas, né? Mas ele enviou essas serpentes e quem era mordido
morria. Aí o que acontece? O povo percebe. Então eles caem em si, percebem o que eles fizeram, a forma como eles desagradaram a Deus. Então eles vão até Moisés, aí o texto aqui diz no versículo 7, o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Então o povo percebeu o que tinha feito, percebeu que tinha pecado e que aquelas serpentes eram uma consequência justa do pecado que eles haviam feito. Então eles vão até Moisés e pedem para Moisés orar a Deus para que Deus tire as serpentes. Só que Deus, ele responde de uma forma diferente. Ele não atende o pedido de tirar as serpentes. Ele mantém as serpentes, permanecem, continuam, mas ele diz a Moisés para fazer uma réplica de uma daquelas serpentes, fazer uma réplica de serpente e colocar num poste. Então a ideia era o quê? Ela ficaria alta, né, no alto, uma serpente, um desenho, né, uma serpente de bronze no alto de um poste, para que ela pudesse ser vista de todo o acampamento dos israelitas. Então, onde a pessoa estivesse, se ela olhasse para cima, né, a serpente naquele poste no alto, ela veria aquela serpente. E ao ver a serpente, ao olhar para a serpente, essa pessoa seria curada da picada mortal. Então, é interessante a gente perceber aqui, primeiro, né, o fato de que Deus não elimina o problema. Por quê? Porque o problema, as serpentes, elas eram consequências do pecado que o povo havia cometido. Então, o povo precisava começar a aprender a lidar com as consequências do seu pecado. Que Deus, né, não seria justo simplesmente eliminar a consequência. O justo que Deus fez foi dar uma saída, dar um escape para aquele que cometia o pecado. Por quê? Porque ele precisava perceber por que ele foi picado, por que ele foi mordido. Então, para quem olhava para a serpente, imagina, uma pessoa ali no meio do arraial, no meio do acampamento dos israelitas, era picado pela serpente. Ele sabia, ele aprendeu, ele tinha que olhar para a serpente de bronze que estava lá no poste, lá no alto. Quando ele olhava, o que isso significava? Primeiro, que ele tinha consciência do seu pecado. Aquela picada era uma forma dele perceber, dele lembrar que ele foi picado por causa do pecado, da rebeldia contra Deus. Então, aquela picada representava uma forma da pessoa se conscientizar que ele pecou e desagradou a Deus. Segundo, ele demonstrava que estava arrependido, não é? A pessoa, quando olhava para a serpente no poste, ela havia percebido, como o povo percebeu, que pecou contra Deus, que desagradou a Deus, então ela se arrependia. E esse arrependimento que Deus busca, não é simplesmente aquele arrependimento de quem foi punido e não gostou da punição. É um desejo de mudança. Então você tem um arrependimento, imagine, por exemplo, um ladrão. Um ladrão rouba alguém ou rouba um estabelecimento e a polícia pega esse ladrão, ele é preso, ele vai para a cadeia. E aí ele se arrepende. Ele se arrepende por quê? Porque ele foi preso. Se ele se arrependeu porque ele foi preso, e ele, na verdade, quando ele sai da cadeia, ele fica pensando uma outra forma dele roubar, dele fazer o ato criminoso para não ser pego, na verdade esse arrependimento não foi o arrependimento profundo. Esse, na verdade, foi só um arrependimento pelo fato dele ter sido punido. Não é esse o arrependimento que Deus espera. Deus espera um arrependimento de mudança de comportamento. Que seria o quê? Esse ladrão, quando percebesse que ele, ao roubar, ele desagradou a Deus, ele nunca mais roubaria ninguém. Porque ele percebeu o que ele fez, ele foi confrontado com o seu pecado. Quando ele se arrepende, esse arrependimento, que é o arrependimento bíblico, é o que? Ele muda, ele se transforma. E isso através da ação de Deus, do Espírito Santo. Mas ele se transforma e ele nunca mais quer roubar ninguém. Porque ele se arrependeu dele ter feito, mas não porque ele foi punido, mas sim porque ele percebeu que aquilo desagradou a Deus. Então a pessoa, ela se arrepende e ela deseja nunca mais fazer aquilo que desagrada a Deus. E terceiro ponto, né, terceiro ato ali que acontece é o quê? É a demonstração da fé. Então, quando a pessoa olhava para a serpente no poste, ela estava demonstrando a fé que ela tinha de que Deus iria curá-la daquela mordida, daquela picada e que ela não iria morrer.
Então, esses três, né, a consciência do pecado, o arrependimento e a fé, era o que a gente via que as pessoas que olhavam para a serpente no poste demonstravam. E com isso, o pecado era perdoado e a pessoa não mais morria por causa desse pecado. Olha que tremendo, né? Deus deu um escape ali para a pessoa perceber, e isso, ele poderia ter eliminado a serpente? Poderia, mas aí a pessoa pecaria de novo, pecaria de novo, pecaria de novo. Então Deus precisava dar não apenas uma solução, ele precisava fazer com que a pessoa percebesse que ela cometeu, que ela pecou, que ela desagradou a Deus, para quê? Para que ela não quisesse fazer mais, não por causa da punição, mas por causa do relacionamento. Ela perceber que ela estava atrapalhando ou até mesmo desligando o relacionamento. E isso é que era o importante. E a gente vê que nem todo mundo entendeu o propósito de Deus com essa serpente no poste. Porque o propósito era levar as pessoas a se arrependerem para ficarem mais próximas de Deus. Mas, na verdade, teve pessoas que fizeram completamente o oposto. A gente vê lá no segundo livro de Reis, no capítulo 18, logo no início do capítulo 18, quando o rei Ezequias, que foi um rei bom, que ele começa a limpar Israel de todos os ídolos, né? Começa a destruir os ídolos, a gente encontra ali um episódio muito curioso. Nos versículos 3 e 4, segundo Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4, diz assim, ó: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés tinha feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Houveram pessoas que realmente entenderam, né? Ali no deserto, entenderam que aquela serpente era uma forma de Deus trazer uma cura ao povo que se arrependia. Só que outros tornaram aquela serpente, que era um presente de Deus, era uma bênção de Deus, num ídolo. Queimavam incenso para ela. Quer dizer, exatamente o oposto do que Deus queria. Então, esse é um problema que a gente entende que está na natureza humana, está na natureza pecaminosa do ser humano, de tornar coisas boas que Deus criou em ídolos. Então, a gente vê, né, às vezes, não precisa nem ser ídolos no sentido de uma imagem, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, que Deus tem que ser o nosso amor maior, tem que ser o nosso primeiro amor, né, o amor em primeiro lugar de tudo na nossa vida, tudo aquilo que ocupa esse lugar é um ídolo, torna-se um ídolo. Podem ser filhos, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser o trabalho, né? Pode ser a posição social, pode ser um carro, pode ser inúmeras coisas, dinheiro, não é? Então, a gente percebe que coisas boas que o Senhor nos dá, a gente tem que ter muito cuidado para não transformar essas coisas boas em ídolos, como o povo de Israel fez com essa serpente, que era para ser uma bênção de Deus para livrá-los da consequência do pecado, para que eles não morressem, e acaba virando um ídolo. Mas continuando, eu queria chamar a atenção de você agora para a forma como Deus respondeu ao povo de Israel, que foi uma forma muito curiosa, né? Mandar Moisés fazer uma serpente e colocar no alto de um poste, foi uma forma muito curiosa, muito diferente, né, do que a gente imaginava. Por que será que ele fez desta forma? Na verdade, ele estava criando ali um símbolo que apontaria para Jesus. Olha só coisa tremenda, ali no meio do deserto, ali no meio de um pecado, da rebeldia, de um povo que parecia não aprender a lição dos seus antepassados, cometiam os mesmos erros. Deus estava já sinalizando a vinda de Jesus. E a gente vê isso nas palavras que o próprio Jesus falou lá em João, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Olha que interessante, Jesus ele está abrindo, né, revelando o símbolo que representava, né, o simbolismo que estava associado
aquela serpente no deserto. Então aquela serpente não foi aleatório, não foi essa ideia de fazer a serpente colocar num poste, não foi aleatório. Ela tinha um propósito, que era apontar para Cristo. E já adiantando a forma como ele morreria e o propósito para o qual ele morreria, que ele seria levantado, como a serpente foi levantada no poste, Jesus foi levantado na cruz. E assim como quem olhava para aquela serpente não morria, quem olha para Cristo também não morre em consequência dos seus pecados, a morte espiritual. Quer dizer, a pessoa passa a ter vida com Deus. Olha que coisa tremenda. E o pecador, hoje, ele faz exatamente a mesma coisa que aquele pecador naquele arraial dos israelitas fazia. Então, primeira coisa, consciência do pecado. Então, ele tem que ter consciência de que ele pecou contra Deus, de que a vida até aquele momento desagradou a Deus. Ele não está andando nos caminhos do Senhor. Então, ele se arrepende. Segundo passo, o arrependimento. Então, desejar mudar, desejar tomar outro rumo. Então, vem o arrependimento e, terceiro passo, a fé. Então, quando ele olha para Cristo, figuradamente, né, Cristo na cruz, ele crê que que a morte de Cristo na cruz pagou pelos seus pecados. Então, foi o suficiente para que ele agora tenha vida com Deus. Então, ele não tem mais a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Agora, ele tem vida com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Esse episódio que a gente meditou foi o último episódio de rebeldia dos israelitas. Depois disso, temos ali a chegada à margem do Jordão, temos ali toda aquela preparação, né, o Deuteronômio, né, a revisão da lei, a repetição da lei antes da entrada e depois a entrada na Terra Prometida. Então esse foi o último episódio e olha só, gente, quantas pessoas morreram ali que estavam ali no último momento, prestes a chegar na Terra Prometida. Por causa da rebeldia, não chegaram. Então, o que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, valorizar o que Deus nos dá. Então, às vezes a gente presta mais atenção no problema, naquilo que nós estamos deixando de ter, que a gente queria, que se Deus não deu é porque não era necessário, do que nós olhamos tudo que Deus tem feito por nós. A gente esquece, nós somos como aquele povo do deserto, a gente esquece o que Deus fez. Então, que nós aprendamos a valorizar e a lembrar as bênçãos que Deus nos tem dado. Outra coisa, nós precisamos aprender a expressar os nossos sentimentos da forma correta. Não permitir que a rebeldia entre no nosso coração. Então, quando nós estamos tristes, frustrados, nós precisamos aprender nas nossas orações, expressar isso a Deus. Então, realmente ser sinceros com Deus, dizer aquilo que nós estamos sentindo, porque Ele já sabe, não adianta fingir, Ele já sabe. Então, a melhor coisa é a gente falar, colocar para fora e deixar Deus trazer a cura. Outra coisa, a gente tem que aprender também a não transformar as bênçãos de Deus em ídolos. Deus tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Então, essas lições que nós possamos realmente colocar em prática nas nossas vidas, lembrar desse episódio que era para ser o que? Uma bênção, o povo ali chegando já e acabou se tornando, né, uma terrível mortandade ali, um episódio triste, mas que ainda assim Deus reverteu apontando para Cristo. Então, que nós possamos aprender com este episódio e que nós possamos aplicá-lo na nossa vida de forma a tirar essas lições e que nós possamos estar cada vez mais próximos de Deus, andando nos caminhos que Deus deseja, que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Vamos orar? Senhor, Deus maravilhoso, Pai de amor, te agradecemos, Senhor meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor bendito, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, que possibilitou que nós possamos ter esse relacionamento contigo, Senhor. Porque todos nós somos pecadores, Senhor. Mas esse sacrifício fez com que a consequência do pecado, da separação que ele traz entre nós e Ti, Senhor, que essa separação fosse eliminada, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Ó Senhor amado, te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor expresso de forma tão tremenda, Senhor, através do sacrifício de Jesus e da ressurreição. Que a ressurreição de Jesus nos dá esperança, que nós viveremos contigo para sempre, Senhor.
A morte não é mais o fim. E nós sabemos, Senhor meu Deus, que tudo isso foi feito por amor. Te agradecemos, Senhor, por esse amor tremendo. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática, Senhor, essas lições que nós aprendemos, Senhor. A te valorizar mais, Senhor, aquilo que tu fazes por nós. Que nós não estejamos olhando apenas para aquilo que deixamos de ter ou aquilo que perdemos, mas que nós possamos perceber a cada dia quantas bênçãos, Senhor, tu tem nos dado, quantos livramentos tu tem nos dado, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração grato, a que nós possamos, Senhor, agradecer-te todos os dias, Senhor meu Deus, e não esquecer das tuas bênçãos, Senhor. Ajuda, Senhor, a nossa memória, para que nós possamos lembrar de tudo de bom, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas, Senhor amado. Ajuda-nos, Pai, a caminhar de acordo com a tua vontade, Senhor. E livra-nos, Senhor, de criar ídolos que tomem o teu lugar. Que o Senhor seja o primeiro em nossa vida, Senhor amado. Ó Deus maravilhoso, que nós possamos aprender a cada dia a te amar. Cada dia, Senhor, meu Deus, a te amar como nosso primeiro amor, Senhor. O primeiro em nossa vida, Senhor amado. Ó Deus maravilhoso, nós cremos, Senhor, meu Deus, ó Pai, que tu podes nos ajudar através do teu Espírito Santo, Senhor. Ó, porque nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que possa lhe agradar se não for através do Espírito Santo, Senhor bendito. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a caminhar nesse caminho, nessa vida, Senhor, até que possamos encontrá-lo, Senhor, meu Deus, ó Pai, face a face. E aí sim, Senhor, saberemos que dali em diante não haverá mais pecado. Ó Deus maravilhoso, ajuda-nos, Senhor, a ter essa esperança e a aguardar ansiosamente, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, te dê uma semana de bênçãos, que Deus guarde vocês e que essa palavra fique no coração e que venha a dar muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.